Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Boa tarde, Rocha. Boa tarde, ouvintes. Nós vamos falar hoje sobre o vício na internet, né? É um assunto assim pertinente, porque curiosamente os pais que já atentaram para o problema estão muito preocupados, né, devido à dificuldade de você administrar uma casa, seus filhos, com essa ânsia, né, com essa fissura realmente, porque já chegou a ser um vício das crianças, dos adolescentes e dos jovens em relação ao PC, né, a essa plataforma da internet, aos computadores. Mas a grande maioria dos pais não atentaram ainda para isso. E estão na ilusão, né, que vê a criança, o filho ali quietinho no canto, acessando, e como ele não está incomodando o contexto familiar, esses pais não estão nem se dando conta que tipo de conteúdo essas crianças, esses jovens, esses adolescentes estão tendo acesso, né? Quer dizer, é uma coisa muito séria, porque muito diferente da televisão, né, de antigamente, quando as crianças ficavam na televisão, de alguma maneira você tinha a grade, né, da programação, de alguma maneira você sabia o que passava todos os dias ali. Era uma programação, né? Você sabia que 11 horas passava o desenho, meio-dia passava o jornal, enfim, depois a novela, tal. A internet é totalmente diferente. Você tem um conteúdo, né, vários de assuntos, desde assuntos científicos a pornografia, a anúncio de drogas e todo tipo de coisa, né? Sim, chats de várias naturezas. Você tem tudo de bom, mas você tem também muito lixo, né? O lixo tecnológico. E os pais estão se iludindo com o fato de a criança ficar ali, do jovem ficar ali quieto e não estar incomodando. Então, a gente chama atenção para você começar a prestar atenção como é que o seu filho está gastando o tempo dele. Porque os recursos, né, que a gente tem é o tempo. O tempo é um recurso. O tempo, a energia, em que o seu filho está gastando os recursos? Ou seja, o tempo, a energia dele e os talentos dele, né? Ele passa a parte do tempo na internet? Se sim, acessando o quê? Tendo acesso a que tipo de conteúdos, né? Você vai dizer que vai fazer uma pesquisa para a escola, mas essa pesquisa tá valendo a pena? Ou ele está só copiando, né? E depois só imprime e entrega na escola? Então são uma série de coisas que o vício na internet ele prejudica tanto do ponto de vista físico, né? Porque se o jovem, a criança, ele fica muito tempo na frente do computador, a luminosidade pode dar problemas sérios de visão a longo prazo, a médio prazo, pode ter tendinite, né? Ele pode ter aquela doença dos movimentos repetitivos, né? Então, pode ter problemas de postura séria. E outra coisa, até subnutrição. Porque quando se instala o vício na internet, o jovem ele vai comer ali na frente do computador. Então, às vezes, ele deixa de comer. Não é raro até ter problemas graves de higiene. Porque ele prefere ficar no computador o tempo que ele dispõe em casa antes de ir para a escola do que tomar banho. E passa dias sem tomar banho. Quando os pais, numa vida muito corrida, começam a não se dar conta desses aspectos, né? E quando você menos espera, você está com um problema gravíssimo. Por exemplo, na China, existem clínicas especializadas para tratar aspas, porque a gente está falando de China, sempre, né, tem que ter muito cuidado. Então, clínicas especializadas para tratar jovens com vício em internet. E são uns tratamentos bem esdrúxulos, né? Os tratamentos extremamente violentos que não dão resultado de maneira nenhuma. Inclusive, de vez em quando aparece alguma morte.
Mas eu estou colocando esse tema para dizer do problema, que é realmente um problema mundial, né? Nós vivemos na sociedade da informação e a internet é uma plataforma utilizada assim para essa geração V, que é a geração virtual. Eles nascem, eles vivem e eles andam e eles se comunicam nessa plataforma, né? Eles mandam e-mails, eles se comunicam pelo chat, mensagens, Facebook. Então, é uma cultura, né? A cultura virtual. Mas é importante, a gente quer chamar a atenção aqui, para que os pais comecem a perceber como é que está a dinâmica da sua casa, né? Como é que seus filhos estão. Então, se você começa a notar alguns dessas questões que eu coloquei, provavelmente seu filho está viciado, sim. E isso é um problema tão sério quanto tabaco, vício em tabaco, cigarro, quanto droga, quanto em qualquer bebida, em qualquer outro vício ilícito, né? Consumo de drogas ilícitas. Porque você não sabe, de repente, é um mundo de coisas e você não sabe aonde ele está ancorando, né, o barquinho dele lá para se informações. Então é importante que os pais comecem a prestar atenção, né, no filho, na dinâmica da família, comecem a ver o que está acontecendo, né? Nesse sentido, eu trouxe uns pontos aqui que o núcleo da PUC, o núcleo de pesquisa da PUC, informática, desde 95 está fazendo uma pesquisa e já detectou, né, assim, algumas características do viciado em internet. Ele é uma pessoa que tem muita preocupação. Ele só pensa em estar ali plugado, ligado, né? Se ele está offline, ele fica assim altamente apreensivo, preocupado, e ele quer porque quer um computador. É uma coisa que você se vê claramente que o interesse dele se limitou ao uso do PC. Existe também, ele tem uma necessidade exacerbada, uma necessidade exagerada. Ele tem uma necessidade contínua, uma necessidade crescente de utilizar a internet. Ele fica, se ele puder, e algumas lanetes, a gente já tem os casos de que as mães, os pais vão lá pegar a criança lá dentro da lanete, porque ele fica o dia inteiro, a noite inteira, e ele fica ali, sabe? Se ele não toma banho, ele não come, ele fica o tempo todo, se deixar assim, sem limites, a criança, o jovem, fica ali, e isso é extremamente grave. Eu insisto, principalmente em relação a que tipo de conteúdo é esse? Que tipo de pessoas são essas que eles estão formando grupos, né? São as tribos virtuais. Quer dizer, de vez em quando a gente vê aqui e ali algumas coisas assim em relação a costumes, a influências, né? Então você tem que estar atento para prestar atenção no teu filho. O curioso disso é que se você chegar com limites, você vai detectar uma irritabilidade que você não reconhece seu filho. Ele se torna extremamente hostil e irritado se você for tentar colocar limites nessa coisa do computador. Se você for tentar reduzir o tempo dele na internet, ele vai ter uma dificuldade imensa de aceitar isso. Ele vai se irritar e vai se tornar extremamente hostil, né? Porque você está tirando aquilo que o corpo dele já está necessitando. Aí já são os efeitos de ordem emocional, psicológica, né? Uma outra coisa muito séria é a questão da fuga. Porque o adolescente, ele tem uma série de problemas, e o jovem, né? E ao invés de ele enfrentar os problemas, dele confrontar com as necessidades, os desafios que a vida impõe, porque a vida impõe desafios, ele foge. A internet é como se fosse uma plataforma de fuga. Então ele foge, ele usa a internet para fugir,
dos problemas da vida, dos desafios, né? Vestibular, por exemplo, né? Tal vestibular aí tá sem estudar, então é uma fuga, porque ele não quer se preocupar. Nossa, eu vou fazer vestibular agora em outubro, eu não estudei, como é que eu vou? Então ele foge e ele se mergulha ali naquele mundo virtual, né? Que não é o mundo real, não é o mundo real, também não é o mundo irreal, porque existe algo de realidade, é uma dimensão virtual, ele mergulha nessa dimensão virtual, que nem é a realidade presencial, mas também não é a irrealidade. E ele fica ali mergulhado, né, como uma coisa de fuga, para ele se fugir dele mesmo, né, que é uma coisa grave, fugir de si mesmo, fugir dos desafios, fugir dos problemas. Então são aspectos que os pais têm que prestar mais muita atenção. E o pior, ele adquire o hábito de mentir. Ele adquire o hábito de mentir, que já estudou, na tentativa de se manter mais tempo. Então ele começa a mentir, ele começa a dizer que não, que chegou ali há pouco tempo. Eu acabei de acessar. O pai está chegando do trabalho, a mãe está chegando do trabalho. Quando os pais chegam, ele desliga de qualquer jeito, destrói, acaba detonando com as máquinas, né, que você tem em casa. Então eles vão lá, invadem o quarto, eles realmente provocam verdadeiras invasões. Se são mais de um, se é mais de um filho, eles se organizam como assim um grupo, e eles vão lá e eles invadem o quarto, vão lá, pegam o computador, faz coisas mirabolantes para descobrir as senhas, né, que às vezes o pai, a mãe colocam as senhas, e fazem todo esse tipo de coisa. São verdadeiras invasões organizadas na tentativa de buscar aquele objeto do desejo, né? Os prejuízos com o excesso de internet, ele compromete muitos prejuízos. Porque ele compromete a vida social dele, né? Porque ele deixa de se relacionar com as pessoas reais. Ele compromete a vida social. Pode ser que provavelmente ele compromete a vida profissional, né? São raros o caso do Justin Bieber, que ele fez aquela fama dele. Ele botou um videozinho no YouTube, né? E alguém descobriu e ele bombou, né, na mídia. Mas são muito raros. Esses são 1 em 1 milhão, né? E ele compromete a vida profissional, e eles não colocaram aqui nesse estudo, mas eu entendo que isso é uma coisa que eu acrescento. Ele compromete a vida, o aprendizado. Ele compromete a vida intelectual dele. Porque a coisa da internet é aquela leitura muito aérea. Ele não se aprofunda em nada, né? É aquela cultura meio que de parágrafos. Os temas por parágrafos, não se aprofunda, não mergulha em nada, no sentido de pegar um livro denso, ler livros assim, densos, livros que possam aumentar o nível intelectual e acadêmico dele. Então é uma coisa séria, complicada nesse sentido. As lesões, né, a gente já falou, né, as lesões por esforços repetitivos, nas articulações, problema de postura, né? E tem também uma coisa da apatia, porque o garoto que está viciado em internet, ele se torna totalmente apático aos outros interesses. Ele se interessa só por acessar e ter ali aquela relação pontual no computador. Vida familiar, ele não quer mais saber. Ele não quer mais saber daqueles programas com família, aquelas coisas que a família fazia junto. Ele não conversa mais com os membros da família. Ele não se relaciona mais com o vizinho do lado. Quer dizer, ele fica só ali diante da máquina.
Então é uma coisa muito séria, porque é um comprometimento da vida social muito grande. O sonho, né? Eles colocam aqui que a sensação de estar vivendo um sonho durante o período que ele acessa, prolongando a internet. É muito comum no dia a dia da pessoa com compulsão ao acesso, né? Ele fica só naquela expectativa. Mesmo quando ele está na vida real, ele fica só naquela expectativa, né? Será que eu vou, que horas eu vou poder, como é que eu vou fazer? E ele fica sempre maquinando, articulando, ele sai. Mesmo quando ele não está na máquina, ele fica meio que desligado dos momentos presenciais, ou seja, dos momentos que ele está diante do outro, né? Isso é gravíssimo, né? Porque ele começa a perder qualidade de vida, né? Esse tempo, né, eu falei, já tinha falado, com relação aos recursos, o tempo exagerado da conexão, aliado à má qualidade do uso da internet, é uma constante na vida do viciado, porque o acesso é de má qualidade. Ele vai a sites horríveis, né? Tipo, coisas esdrúxulas, coisas violentas, e acessa todo tipo de lixo, assim, com muitas imagens, né? As imagens que ele não vai ler muito, ele vai ver só as manchetes e muitas imagens, muitos jogos, né? E os tipos de jogos também, que você estava até falando sobre essa questão da violência, né? E a televisão. A questão é que tem um ponto muito sério, sim, porque a juventude, essa geração, né, eles estão saturados de violência. Há uma saturação de violência. Você pegava um estilingue, sei lá o que era. Peteca, estilingue. Uma peteca. Flecha. Até Índia fui. Então, só que você, né, usava sua criatividade. Você era até índio, você diz. Você ia, brincava, jogava uma flecha, pegava um estilingue, só que você estava fazendo isso, era uma atividade ao ar livre, né? Cuidado com os verdes não te pegarem. Então, era uma atividade ao ar livre. Você andava, corria, estava em contato com a natureza, com outras pessoas. É totalmente diferente, né? Essa coisa da televisão, mas agora mais ainda da internet, é uma coisa que é totalmente virtual. É totalmente virtual. O jovem, ele não sai para andar, ver novos ambientes, ver a natureza, um contato com a natureza direto, com outras pessoas. Isso não acontece. Ele não cria nada, porque já está tudo pronto. Você criava o estilingue, criava a peteca, quer dizer, existia toda uma preparação para isso. Você se preparava para ir para a fazenda ou para mata, enfim. É uma coisa altamente criativa e você vivenciava aquilo. Agora, a coisa toda na base da coisa virtual. Aí a grande questão, o que a gente faz? Vamos tirar os computadores? De forma nenhuma. Ninguém pode mais tirar os computadores do mundo, né? Agora mesmo eu estou com um aqui na minha frente. Não se pode tirar os computadores. A questão a gente tem que ensinar os nossos filhos a ser seletivos, né? Aprender a selecionar o tipo de informação. E também criar momentos que eles tenham o momento na internet, o momento nos computadores, mas que ele tenha também vida. Essa vida que você diz, né? Que na minha época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu ia. Quer dizer, falta esse vivido, né? Porque agora a coisa fica muito a nível virtual. E o jovem, ele tem a ilusão de que ele está vivendo, quando na verdade ele não está vivendo. Quando ele sai dali, que ele vai para o quarto, quando ele consegue ir, é aquela sensação de impotência, aquela sensação dele não produzir, que ele não criou nada, realmente não criou. Muito diferente de você, que quando você ia, você ficava cansado, porque você mergulhava no rio, você subia numa árvore, você viu o passarinho, você saía correndo, você brincava na rua. É totalmente diferente. Agora ele faz tudo isso, mas totalmente virtual, com imagens. E depois a sensação de impotência e
desânimo, né, de improdutividade é muito grande, principalmente de impotência. O que eu fiz, né? A pessoa não produz. Então, por todos esses motivos, né, é importante que a gente comece como formador de opinião, né, a escola, a família, comece a prestar atenção em todos esses aspectos devido à gravidade disso e de como isso pode interferir justamente, né, principalmente nas novas gerações, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essas novas gerações? Como é que eles vão, o que eles vão oferecer? Né? Que tipo de futuro essa geração vai ter se não há um interesse pelos estudos e pela vida real? Né? Então a gente está criando, quer dizer, máquinas, não são máquinas, porque nem a habilidade, a capacidade intelectual, né, de acúmulo de conhecimento a gente está percebendo. Eu vi um dado curiosíssimo, porque foi feita uma pesquisa, imagine, nos Estados Unidos, e alguns cientistas saíram com a máxima, assim, que chocou todo mundo. A nossa geração, essa nova geração americana, é totalmente burra. Você vê um americano tá falando uma coisa dessas, e justamente por isso. Talvez quis dizer vazia. Exatamente. Mas burra, ele quis dizer vazia, mas ele quis dizer, o diagnóstico foi esse, né? A nossa geração atual dos Estados Unidos, dos jovens, é burra, porque no sentido do QI, do quociente de inteligência, que não tem desenvolvido a sua inteligência como deveria, apesar de um jovem desse, um adolescente desse, estar com um celularzinho, né, que tem a tecnologia maior, que eu já te falei aqui, do que a que levou o homem para a Lua. Mas eles não estão aumentando o seu quociente de inteligência. Nem o QI, que é o quociente de inteligência, nem o QE, que é a inteligência emocional. Não está sendo aumentada essas inteligências. Por quê? Porque eles ficam nesse nível muito inferior, né? E os Estados Unidos, que foi um dos primeiros países que começou com essa coisa o boom da internet ali, eles já estão observando isso nessa nova geração. Então a coisa é grave, inclusive para o país, né? Que tipo de geração a gente vai ter? Ok. Então, na sexta-feira teremos mais, né? Se não este assunto, mas um outro certamente estará em pauta, né? Ok. Rocha, boa tarde, uma boa semana para vocês, um bom final de semana, né? Para todos nós. Para todos vocês. Tchau, tchau.